Pessoal que está entrando aí, dá um ok. Vamos falar sobre falha concêntrica na relação da hipertrofia muscular. Então a gente vai abordar algumas coisas interessantes aí para vocês. Como eu falei ontem, né, pela manhã, de uma maneira comum agora, eu prefiro ter um bate-papo pela manhã aí, e talvez uma ou duas vezes à noite em live, em outras oportunidades aí com outras temáticas, tá bom? Essa pela manhã me veio agora na caminhada, então eu acabei de caminhar, depois eu vou treinar um pouco, treinamento de força, obviamente tomando todas as precauções aí, treinando muito mais em condições abertas do que confinadas, e a ideia é tentar mostrar a importância do treinamento com condições submáximas, condições máximas e condições supramáximas de treinamento. Robinho, Deus te abençoe, parceiro. Adoro o teu trabalho, sou teu fã, viu? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as condições de falha, ela tem algumas aplicações tanto neurais quanto também na relação de sinalizações bioquímicas e moleculares, no qual nós poderíamos afirmar categoricamente, pensando em musculação, que é uma velocidade exacerbada da glicólise, e nessa relação exacerbada da glicólise, o próprio sistema não dá condições da alteração de pH que vai ocorrendo também dentro do músculo e fora do músculo, gerando com isso um ambiente de grande acidose metabólica que acaba interferindo nas reações enzimáticas, consequentemente também no próprio processo de recepção de neurotransmissores na relação de potencial de ação lá no neurônio para a membrana plasmática. Também há uma fadiga que a gente chama de fadiga de placa, que é justamente ali na placa onde tem a fenda sináptica e a membrana plasmática, né, da célula, acaba tendo também um comprometimento aí de sinalização. De uma maneira bem simples, a gente poderia resumir que a falha, pensando em falha, por mais que ela tenha uma condição neural, que de fato a gente tenta de todas as formas organizar, sincronizar e acionar o máximo de neurônios e obviamente neurônios que são inervados com a musculatura para poder chamar dessa unidade chamada unidade motora, mas tem uma hora que não tem condições. Então ela sempre parte do quesito neural indo para a relação muscular nesse conjunto chamado unidade motora. E aí o que falta é energia para manter trabalho. Energia, então a gente pode resumir de uma maneira bem simples, ATP. Deu alta depletação de ATP e não tem condições de ter uma religação para voltar a molécula de ATP, não tem como realizar o movimento. Só pensando em contração muscular, a gente poderia pensar na falha sobre a liberação do próprio cálcio em relação ao retículo sarcoplasmático para se ligar ao processo troponina-tropomiosina para ter ponte cruzada. O problema é que a falha ela também leva à diminuição dessa liberação do cálcio pelo retículo, e a bomba de cálcio também perde a eficiência na volta do cálcio para o retículo. Em outras palavras, para alguns sujeitos na musculação é percebido isso quando há uma falha máxima de verdade, né? Uma falha máxima significa que o sujeito ele caiu literalmente quando a gente está fazendo um agachamento num aparelho Smith, e aí tem que ter a trava de segurança, tá? Então isso é uma falha que não tem condições nem de o cálcio entrar, nem do cálcio sair pela falta de ATP, e aí tua musculatura ela tem uma rigidez. Outra sintomática clássica, muito mais ligado a fatores bioquímicos, né, de quimiorreceptores sobre a musculatura, que são muito sensíveis à alteração de acidose, você tem aquela percepção de queimação. De fibras aí lentas, tipo C, ela tem uma percepção e uma sensibilidade bem aguda, e que você quando está treinando, por exemplo, uma cadeira extensora, você sente aquela sensação de queimação. Então a gente tem vários pontos a considerar sobre falha, né? E aí a gente pode pensar em fadiga neural, fadiga do governador central, fadiga metabólica, tem vários caminhos aí para nós percorrermos aí. Mas eu quero entrar de uma maneira bem simples, abordando a temática da musculação propriamente dita, né? E a musculação, a gente pode pensar em três condições de trabalho. Uma condição chamada submáxima, no qual você joga uma zona de treinamento, pensando em repetições ou tempo sob tensão, e há uma margem ainda para realizar
algumas repetições ou alguns segundos a mais. E esse esforço percebido dentro de uma escala de 1 a 10 é um esforço percebido que ela está numa zona entre 5, 6 e 7. Agora, quando você tem uma condição máxima de trabalho, significa que o sujeito ele perdeu uma capacidade de resistir a essa força externa e que quando começa a ter as alterações metabólicas, por exemplo, dessa sensação de queimação e ardência, e começa a perder capacidade de gerar força, o sujeito interrompe. Por isso que alguns autores chamam isso de falha, na verdade, voluntária ou falha volitiva, né? Que é uma falha ainda que não é a supramáxima, no qual o sujeito não tem condições de realizar trabalho muscular. Não porque ele não queira, ele até tenta, mas não tem condições mais por questões energéticas. E aí entra o que a gente chama de falha em condições supramáximas, que é de fato a falha máxima. Então o que a gente também pode pensar sobre isso? Se eu tenho condições de falhas, também seria muito simplista falar que a falha ela é só uma condição de falha concêntrica, porque também não é. Nós temos também a condição de falha excêntrica e também nós temos uma condições de falha também, pensando de uma maneira sem movimento, mas tendo ainda ação bioquímica, né, sobre o músculo, que seria uma falha isométrica. Então a gente tem várias considerações aí também sobre essas relações de falha concêntrica, falha excêntrica, falha isométrica, até nos aspectos de ações musculares, né? Como é que funcionaria essas relações de ações musculares, que em outro momento a gente poderia falar. Mas e sobre a hipertrofia? O que a gente pode pensar sobre falha? A pergunta não é essa, a pergunta é quem é o sujeito que está preparado para suportar tamanha demanda de trabalho, tentando sustentar alto tempo sob tensão diante de uma resistência, e se esse sujeito tem condições para tal. Então, de antemão, a gente percebe que a literatura ela abre vários caminhos aí, né? O caminhos de condições máximas, supramáximas e submáximas. O que a literatura tem apresentado aí para nós, assim, da área da educação física, Tiagão, um abraço para você. A gente tem entendido que as condições de falha máxima, e agora eu vou chamar de falha máxima para você entender, ela não tem sido bem relacionada à única condição para alcançar processos de grande expressão hipertrófica. A gente tem percebido que as condições também máximas e submáximas apresentam bons resultados aí. Interessante que esse artigo que eu estou citando, é um artigo agora de 2020, ele apresentou que para sujeitos, aí é que está, né, não treinados em musculação, numa condição submáxima, teve resultados muito expressivos sobre a hipertrofia muscular e que em condições máximas teve um efeito contrário na comparação submáxima. Isso daí para mim é uma coisa já meio, para quem é da área do treinamento, que vive da prática também do treinamento, percebe isso. Percebe porque primeiro que o sujeito não vai conseguir sustentar um bom padrão motor da qualidade do movimento em condições máximas ou supramáximas. Então esse é o primeiro ponto a considerar. Eu acho que o segundo ponto que a gente poderia considerar, tanto para sujeitos treinados e sujeitos não treinados, é que tudo que é demais também não significa que é bom. A gente tem algumas curvas que a gente chama de curva de fadiga, que quando você tem o estímulo e termina a sessão, e aí você tem alta depletação de vários mecanismos, dentre eles energia também, e aí há uma curva de recuperação. E essa curva de recuperação há de entender que ela tem que ser melhor que a sessão anterior. Por isso que você tem o que a gente chama de adaptação ou ajustes, né, agudo, que é de uma sessão para outra sessão, e que há uma necessidade também de uma fase que a gente chama de subagudo, né, ou tardio. Então o que significa isso? A gente tem uma ação imediata do treinamento, que envolve um alto volume, pensando em condições de falha, ainda mais se você fizer número de séries muito elevados. E aí a pergunta é, como é que vai ser essa curva agora de recuperação sobre essa curva de fadiga? E quando eu falo isso é importante porque você que é treinado e altamente treinado, não ache também que você tem que se treinar sempre em condições de falhas máximas. Mesmo que a literatura apresente alguns apontamentos da importância das falhas, mas ela tem uma relação dizendo que não só as falhas também são importantes, mas eu quero tentar abrir um pouco mais o horizonte aí. Entenda o seguinte, quando você pensa em condições
de treinamentos crônicos em falha em todas as sessões, a pergunta que eu faço é, o teu corpo ele não tem como se desligar. Por mais que nós saibamos que na relação da musculação você consegue dar uma ênfase sobre um grupamento muscular, mas é algo sistêmico, a fisiologia ela é integrada. Então a pergunta que eu faço é, será que o nosso sistema imunológico há de suportar tamanha demanda de trabalho em condições de falhas sucessivamente durante muitas semanas? Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão é, esse sujeito que está em grandes condições de falhas concêntricas ou máximas em trabalho, será que ele está se alimentando adequadamente? E a alimentação é algo muito sério para pensar nessa condição de tamanho da energia e de recuperação para essa energia. Terceiro, será que esse sujeito, a demanda de trabalho dele, agora trabalho mesmo, que ele tem de profissão, será que não também demanda muita energia? E ele acaba trabalhando 8, 12, 15 horas por dia. E como que ele trabalha, né? É braçal, é no aspecto mais intelectual, que gasta muita energia também. E quarto, a qualidade do sono dele, como é que funciona em relação a isso. E eu não estou entrando nem em questões agora comportamentais em relação à parte cultural, social, relacional, que interfere também a isso. Então quando a gente fala assim, vamos treinar em condições de falha, a literatura então apresenta para nós que de fato as condições de falhas máximas para sujeitos não treinados, ela não apresenta uma relação tão positiva quanto nós pensávamos antes. E para sujeitos altamente treinados, eu acredito que essas considerações que eu coloquei são importantes. Entenda que a condição de falha, o grande objetivo é aumentar o volume, tentar aumentar o volume de trabalho, tentar aumentar trabalho realizado, que isso é importante para a hipertrofia muscular. A questão é saber qual é a dose e qual é o efeito sobre esse volume em condições de falha. E aí não é só a sessão de treinamento que importa, é um todo que envolve aí em relação à aplicação dos treinamentos. Então, é essa dica que eu dou para vocês aí que estão me ouvindo. Se você for treinar em falha, entenda que não dá para fazer em 4 semanas de treinamento, 8 semanas de treinamento, 12 semanas de treinamento, uma falha supramáxima, sem avaliar vários pontos que eu acabei de mencionar. E você que é um sujeito que não é treinado e teu aluno não é treinado, não há necessidade de treinar em falha, hipótese alguma. Tanto que a gente tem na literatura que uma série por grupamento muscular, principalmente para uma população não treinada, sedentária e principalmente idoso, é mais do que suficiente. E quando eu digo grupamento muscular, a gente lembra de relação a padrões de movimento, como empurrar, puxar e relação de sentar e levantar. Então você já relaciona alguns exercícios básicos que poderiam ser aplicados para essa população. Agora eu deixo para vocês umas 3 perguntas aí e a gente encerra para não atrapalhar a vida de vocês aí, tá bom? Então se tiver alguma pergunta, por favor, faça agora, ou cale-se para sempre ainda ao treinar força. Alguma pergunta? Todo mundo ouviu direitinho? Deu para compreender o raciocínio aí? Juazeiro eu nunca fui. Eu já fui, eu acho que eu já fui uma vez para Juazeiro sim, dar um congresso há muito tempo atrás. Verdade, Juazeiro, lindo Juazeiro, verdade. Quem sabe, né? Alguma pergunta? Obrigado, Aline. Obrigado, Wellington. Obrigado aí pelo top. Ah, então, eu já falei ontem, Will, sobre corona e treinamento. E aí entra nessa relação da falha, né? A falha, o sistema imunológico cai, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. É, legal, o Wellington, legal, bacana, faz tempo mesmo, né? Eu acho que deve ter sido em 2002, 2003, faz muito tempo. É, já fui sim, faz muito tempo mesmo. Quem organizava lá, se não me engano, era o Reginaldo. Alguma pergunta aí? Sim, tem sim. Eu passo para vocês sim, é só pedir pelo Carol Félix, só pede pelo direct, tá bom? Sim, o curso de Feira de Santana mudou a data, Aldo, só mudou a data, tá? Por causa da pandemia aí. Léo, quando é a hora de se fazer uma semana de load? Então, Ale, boa pergunta, é planejamento. Uma maneira que eu gosto de avaliar é a qualidade do sono que o sujeito está tendo, a motivação em relação à frequência dos treinamentos e também a perda de força. Eu acho que são sintomáticas clássicas aí que talvez o volume esteja exagerado, Lê.
tá? E muitas vezes é importante cair volume, eu concordo. Vários atletas meus e alunos meus que vieram de altos volumes anteriores, tipo anos treinando em alto volume, geralmente eu faço 1 mês a 2 meses de baixo volume. E olha que tem uma resposta hipertrófica absurdo. Aline Personal, melhor atender de máscara e luva? Nem tanto, nem tanto. Tem a sua prevenção normal, Aline, senão você vai ter que ficar trocando aí máscara em cada 2 horas e luva. Usa o álcool em gel, lava a mão, evita estar exposto em ambiente fechado, tá bom? Então, Drena Fit, né? Drena, não sei do que vem, se vem de André, enfim. O que vai te fazer uma semana de exaustão e outra regenerativa? Você que manda. Se você meter um volume alto aí numa semana e você quiser depois fazer uma semana... Eu não gosto da palavra regenerativa, tá? Isso é coisa minha. Eu prefiro chamar de baixo volume. Alto volume, baixo volume, moderado volume. E como que você vai estar trabalhando nas condições aí. Se é submáxima, máxima ou supramáxima. Mas eu entendi a pergunta. Eu acho que pode ser, tá? Alternar estímulos metabólicos intencionais na mesma sessão é interessante. Marcelão, eu entendi a sua colocação, mas todas as alterações metabólicas e tensionais funcionam juntos, tá? Então, por mais que você faça 2 ou 3 repetições máximas e você entenda como tensional esse estímulo, ele é metabólico também, tá? Porque ele tem o quê? Liberação de creatina fosfato, você tem quebra de ATP, você tem religação, você tem enzimas, então ela envolve. O que você pode colocar talvez seja uma predominância em relação ao estímulo, tá? Mas pode, tanto é que você tem um método chamado de onda, né, o nulatório. Tá pensando nessas de alternar aí. As cristas superiores da onda geralmente são volumes maiores, 12, 14, 15, 16, 17, e a crista menor da onda é carga maior e menor número de repetições. Não, perfeito, Aline, não é interessante. Perfeita a tua colocação. Nesse momento, para quem é altamente treinado, não é aconselhado fazer trabalhos em falha máxima e nem supramáxima, por causa do sistema imunológico, tá? Então é uma recomendação que eu acho bem interessante você ter abordado aí. Obrigado, Marcelo, imagina. Mais alguma pergunta aí para nós? Ou não? Posso encerrar? Tranquilo? Então a gente falou sobre falha, né, na relação concêntrica, mas a gente abordou também a importância de outros tipos de falha. Entendemos a relação submáxima, máxima e supramáxima. E algumas considerações que fogem à sessão de treinamento, que na minha concepção é tão importante quanto a sessão, tá? Quando é a próxima live? Não sei. Na Sorocaba foi adiado. Vamos ver se você vem palestrar por aqui, hein? Eu acho que não, Douglas. Eu acho que não vai dar não pra eu ir. Primeiro que você não me convidou. E o Paulino me colocou acho que em 6 ENAFs aí. Tô de mal de você, viu? Você colocou todo mundo menos eu. Tô de mal. Eu tive em Sorocaba dando uma aula de pós aí. Foi bem bacana. Na Uniguaçu. Falei sobre obesidade, fisiopatologia da obesidade e na relação do treinamento. Foi bem bacana. Imagina, obrigado, Fernanda. Obrigado a você. Posso encerrar ou mais uma? Vamos mais uma pergunta aí, eu encerro. Ô John, em relação à falha, tem determinação de séries para essa condição? Poxa, aí é que tá, né? A relação de séries, esse artigo vai ser disponível onde? É só pedir pelo direct, Thiago, eu mando para você. Pode fazer a última pergunta, Lê. Essa relação de série, lembra daquela... Ontem eu dei uma live sobre volume de treino, tá gravada lá. Vê essa live que tá gravada, eu falei sobre volume de treinamento. E eu abordei exatamente sobre isso. Tenta entender que essa condição de falha, na minha concepção, não é para não treinado. Ela não é para não treinado. Condições de falha sempre para quem já é treinado. Então vamos pensar num dado temporal, treinado entre aspas, né? Vou colocar entre aspas porque o que é treinado? A gente poderia discutir em outra live. Vamos pensar num trabalho depois de quase 1 ano de treinamento, aí eu entraria com falhas máximas e supramáximas aí, tá? Com maior volume. Pois é, meu, câncer em tratamento é perigoso agora, tá? Então tem que conversar com o médico, você tem que ter um domínio total aí, porque o sistema imunológico dele já está mais debilitado, e dependendo de onde ele esteja, em qual local que ele esteja, se ele está no leito, se ele está no ambiente hospitalar ou se ele está em casa,
É complicado dar uma recomendação e um pensamento agora sobre câncer e exercício nesse momento. Cautela é a palavra, tá? E dependendo do tratamento que ele está fazendo, de fato, nesse momento talvez não seja o ideal, principalmente se ele não estava fazendo. Se ele não estava fazendo nada de exercício, nem pense em fazer nada, tá? Ale, eu não entendi a pergunta, séries ou volume total? Se for o que eu estou pensando, Lê, você está falando, Léo, eu vou avaliar o volume por séries, tipo, eu vou trabalhar 20 séries por semana, ou pelo volume total, que seria série, repetições e a sobrecarga, né? Então, são duas maneiras que podem ser relacionadas. Para o âmbito do personal e aspecto prático de sala de aula, Lê, eu acho mais interessante série. Para o personal trainer, tem que contabilizar volume total, que é o volume absoluto aí, série, repetições e a sobrecarga é aplicada aí. Isso tem que ser feito. Personal é inquestionável, para mim ele é personal. Então ele tem que contabilizar tudo, esse volume total que envolve não só a série, mas envolve o tempo de obtenção ou repetição e uma sobrecarga imposta para ele saber o quanto que está dando de estresse para um grupamento muscular por semana. Senão ele não tem controle. Ele se torna muito vago de informação para poder fazer de fato um planejamento de curto, médio e quiçá longo prazo. Por isso que o mais importante do treinamento é a sessão. Errou no controle da sessão e as variáveis da sessão, é difícil você pensar em algo que vai fazer uma outra sessão, tá? Vamos lá, última pergunta aí eu encerro, gente. Espero que vocês estejam gostando aí da live. A partir da semana que vem eu vou abrir outras formas também de comunicação. Talvez por Telegram, a gente está com uma empresa agora que vai me ajudar nessa parte aí. Você acha necessário treinar glúteo entre os treinos de membros inferiores? Claro, fantástico, sim, deve sim. Por mais que você saiba que vários exercícios já vêm a trabalhar glúteo, glúteos também na relação isolada, vou colocar isolada entre aspas também, são extremamente importantes. Cabo, caneleira e assim vai, o hip thrust devem ser aplicados sim, tá? Você pode também dar uma ênfase também por trabalhos isolados em sessões específicas para a região do glúteo, só que você sabe que nada trabalha isolado, né? Então é uma integralidade para vencer uma resistência. Então é isso daí, pode sim. Geraldo, excelente a tua pergunta, como fazer para o controle de treino funcional? Vamos deixar para outro momento, porque eu apliquei acho que em 2 ou 3 academias a implantação do treinamento multicomponente ou funcional, né? Dentro da academia, e o controle é importante, tem uma maneira também. Geralmente, eu vou ser bem sucinto, tá, Geraldo, para atender a tua pergunta aí. Nós trabalhamos pela duração da atividade e a percepção subjetiva, tá bom? Para ficar um pouco mais claro aí. Qual será o seu método de trabalho nessa crise? Método de trabalho, Raira, eu não entendi. Meu procedimento de trabalho, eu só não entendi. Obrigado, LED. Pode sim. Drena Fit, pode sim, tá bom? Imagina, Geraldo, obrigado. Gente, eu acho que é isso, né? Então, mais uma vez aí, obrigado. Se surgiu alguma pergunta nesses agradecimentos finais aí, eu respondo e encerro. Obrigado pelo carinho de sempre. Espero encontrar vocês aí no Brasil e também na rede social, em outros momentos aí. É sempre um prazer. O que eu peço para vocês sempre, agora nessas lives, é compartilhar. Se você gosta do meu trabalho e sente segurança e tem credibilidade o que eu tenho falado para você, recomenda para as pessoas me seguirem, para elas acompanharem, não por questão de vaidade, nada disso. É questão de conhecimento, para a gente compartilhar, ter esses momentos juntos aí, tá bom? Printa a tela, faz o que você fizer aí, eu acho que é bem importante aí. Legal, Geraldo, Natal. Natal eu fui dar aula na Universidade Federal de Natal, eu fui dar aula de biomecânica sobre marcha e corrida. Eu fui lá, o Leônidas me levou, mas não tive curso ainda, a gente está tentando marcar, tá bom? Obrigado aí, o curso de corrida, né? Você fez online ou presencial? Os dois são interessantes. Eu sou mais do presencial, né? O online pra mim é meio... Eu não consigo ser eu. No online é meio preso. Tá bom? Então tá bom. Beijo no coração aí de todo mundo. Divulguem o meu trabalho. Falem de mim, em todos os sentidos positivos. Estou aberto sempre a conversar com vocês. Quem já caminhou comigo em algum momento presencial aí sabe que eu tenho um amor enorme pelo que eu faço
e um amor enorme aí pela educação física, tá bom? Leg, pé juntos necessário? Não faça leg pé juntos, tá? Ela tem uma alteração muito ruim para o quadril. Dá uma olhadinha lá, o Leandro Dias, tá no meu Instagram, eu falo sobre isso, tá bom? Não é interessante não. Gente, obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam ter o menos impacto financeiro possível nesse momento aí, tá? Eu acho que é um momento de dificuldade para todo mundo, não só para mim, mas para todos aí da área da educação física no Brasil. E a gente começa a rever alternativas aí, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado de verdade, eu tenho um prazer enorme em estar com vocês. A próxima live eu vou estar avisando. Obrigado ser usado como referência aí pelo Guito Júnior. Beijo no coração de todo mundo, obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.